meditar agora na palavra do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 25, versículos de 8 a 10, diz: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, prestando culto a Ti. Nós somos muito abençoados em poder Te louvar, em poder elevar a Ti nossas orações, ter comunhão com os nossos irmãos, contribuir. Obrigado, meu Deus, pela bênção de pertencer à família bendita do Senhor. E agora estamos diante do Teu livro, essa palavra que nós dedicamos toda a nossa vida a ela, porque cremos que ela é a verdade, que ela é absoluta, que ela é infalível, e pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha mais uma vez ministrar a nós as Tuas verdades, possamos sair daqui edificados, alimentados e prontos para seguir o caminho que o Senhor quer ensinar para nós. Recebemos a Tua palavra com alegria, pedimos que o Senhor cuide de nós nesse momento, e não permita nenhuma perturbação nesse ambiente, nem no ambiente em que nossos irmãos estão agora cultuando, para que possamos ter a tranquilidade necessária para entender tudo que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O nosso Deus é o Deus da restituição. É sobre isso que eu quero compartilhar com os nossos queridos nessa noite. O nosso Deus é o Deus da restituição. Esse texto que nós lemos fala do ano do jubileu. O ano do jubileu foi instituído para que o povo de Deus não tivesse perdas definitivas na sua caminhada. De 50 em 50 anos, tudo voltava ao seu antigo dono. O ano do jubileu é um dos muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que Jesus é aquele que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O ano do jubileu é o ano da restituição, é o ano em que o Senhor devolvia aos seus filhos tudo aquilo que se havia perdido pelas circunstâncias da vida. E eu quero hoje colocar esperança no coração dos irmãos, colocar fé na alma dos irmãos, para que vocês creiam que o nosso Deus é o Deus da restituição e que nada do que perdemos precisa ser perdido para sempre, porque onde o nosso Deus está, a restituição pode acontecer na hora e no momento em que Ele determinar. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto, que o nosso Deus, Ele restitui bens materiais. Sim, nós não pregamos a teologia da prosperidade, de que nós servimos a Deus em troca de bens materiais, mas é uma constatação. Nós observamos a vida das pessoas que se rendem a Cristo e elas chegam muitas vezes arrebentadas na igreja, na presença de Deus, com muitas perdas. Porque a Bíblia diz que antes de Cristo nós andávamos sem Deus no mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Muitos de nós desperdiçamos desse mundo nossos bens, nossa saúde, nossa família. E quando nos encontramos com Cristo, nós percebemos que essas coisas vão sendo restituídas. Porque em Cristo nós somos libertos de tantas coisas ruins, tantos maus comportamentos, tantos vícios. E até de maneira natural nós conseguimos administrar nossa vida muito melhor e as coisas começam a ser restituídas. E não só isso, há também
uma bênção sobrenatural de Deus sobre nós. Porque no livro do Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, quando estamos na presença de Deus, é Ele próprio quem vai abrindo as portas, e então as coisas começam a acontecer. Olha o que está escrito aí no capítulo 25 mesmo de Levítico, dos versículos 25 até o 28. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Irmãos, quando o povo foi assentado na terra, Deus distribuiu a cada tribo uma porção. Cada servo de Deus recebeu o seu pedacinho de terra para poder construir a sua casa e morar com dignidade. Só que devido a muitas circunstâncias da vida, alguns empobreceram e tiveram que vender. E qual era a regra? Se ele tivesse um parente que tivesse condição de recomprar, aquele que comprou teria que vender. Ia-se contar o tempo em que ele ficou na propriedade e o parente, então, a resgataria. Se o próprio vendedor prosperasse, mudasse a sua condição e também pudesse resgatar, ele faria isso. Ele ia lá e recomprava aquela terra que era sua por herança. Mas se ele não tivesse condição e não tivesse nenhum parente também que pudesse fazer isso, o que acontecia? No ano do jubileu, esse ano de graça, esse ano de restituição, independente de qualquer pagamento, de graça, pela graça, essa possessão voltava ao seu dono original. Por quê? Porque Deus não queria e não quer que os seus filhos tenham uma perda definitiva. Na ideia de Deus, Ele não quer que um filho seu tenha muita terra, porque compra daqueles que não têm. Então, o ano de jubileu era o ano de justiça e de restituição. E isso traz um simbolismo tremendo para nós. E é inevitável, irmãos, que na caminhada aqui, nós sabemos que a caminhada do povo de Israel representa a caminhada da igreja rumo à Canaã celestial. Nós temos muitas intempéries, muitos contratempos. Às vezes nós empobrecemos por falta de planejamento. Lá em Lucas capítulo 14, de 28 a 30, diz que quando você vai construir alguma coisa, você tem que sentar primeiro e calcular para ver se tem com o que construir. Porque senão você vai parar na metade, as pessoas vão ver aquilo ali e ainda vão zombar de você. Muitas vezes nos enrolamos e perdemos aquilo que temos por herança, que Deus deseja que esteja conosco, porque nós não planejamos direito. Não é necessariamente um pecado, uma atitude pecaminosa. Falta de planejamento. Mas às vezes são acontecimentos que advêm. A gente sabe que a vida acontece e muito do que acontece é a nossa revelia. Ninguém nos pergunta. Nós enfrentamos enfermidades. Uma enfermidade, às vezes, põe toda uma estabilidade a perder, seja de uma vida, seja de uma família. Uma falência, um calote, um desemprego, a morte de alguém, são muitos fatores que podem fazer um irmão nosso empobrecer. Como eu já disse, nós não pregamos a teologia da prosperidade. Nem todo aquele que empobrece é porque pecou. Nem todo aquele que enriquece é porque está sendo abençoado. Há ímpios que enriquecem e há justos que empobrecem. E creio que muitos de nós já tivemos essa péssima experiência de ter perdas. A roda gira na vida da gente muitas vezes. E eu, pessoalmente, poderia testemunhar de muitas situações em que eu tive perdas na minha vida. Já tive muito pouco, já tive alguma coisa, voltei a ter muito pouco.
Hoje tem alguma coisa, amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Qualquer um pode ser apanhado por um vento contrário, ficar endividado e perder aquilo que Deus tem lhe dado por herança. Nós precisamos crer na restituição de Deus. Se nós crermos em Deus, se nós não negociarmos nossos valores, se nós trabalharmos, se nós honrarmos a Deus, a Bíblia diz que Ele também nos honrará. Eu gosto muito do que está escrito no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus há de restituir na nossa vida tudo aquilo que foi levado pelo gafanhoto. O gafanhoto na Bíblia representa o inimigo. E o mundo jaz no maligno. Às vezes o inimigo leva o que é nosso porque nós pecamos, e aí Deus mesmo envia, como aconteceu aqui nesse texto. Às vezes é culpa nossa mesmo por decisões erradas. E às vezes simplesmente respinga em nós pela atitude de outras pessoas ou pelas circunstâncias da vida. Mas a promessa de Deus é uma só. Ele há de restituir. E o ano do jubileu vem para nos anunciar isso. A palavra jubileu é a mesma palavra utilizada para aquela corneta de chifre de carneiro. É um anúncio. Não é? Nesse ano 50, tocava-se a trombeta diante do povo, e era anunciado que a restituição aconteceria. Então, meu querido, se você vive nessa situação de perdas de bens materiais, você que tinha sua casa e hoje não tem mais, tinha o seu carro e hoje não tem mais, tinha o seu emprego e hoje não tem mais, talvez você tinha a sua família e hoje não tem mais, você precisa crer que há um ano de jubileu para você. O nosso ano de jubileu é Cristo. Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Cristo veio para fazer restituição em nossa vida e trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Em segundo lugar, Deus também restitui a dignidade humana. Às vezes o prejuízo é tão grande que o servo de Deus perde até a sua dignidade. Eu quero voltar lá no texto de Levítico 25, eu vou ler agora os versículos 39 até o 42. Também se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, quando alguém ficava endividado, ele era vendido como escravo. Dependendo da dívida, vendia ele, a mulher e os filhos. A gente pode ver um exemplo aí, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Um discípulo de profeta, alguém que temia o Senhor, morreu, deixou dívida. E a viúva não tinha como pagar, e o credor levaria os filhos para serem escravos. Então, alguém que perde bens materiais, chega um ponto que ele perde a própria dignidade. No Brasil, atualmente, ninguém pode ser preso por causa de dívida, a não ser que seja pensão alimentícia. Mas existem muitas situações que a pessoa passa por humilhações tremendas. A gente perder noite de sono, a gente ter ataque de pânico, a gente chorar sozinho no banheiro,
a gente fica com medo de atender o telefonema, a gente fica com medo de andar na rua, de ter vergonha. Não é fácil. E aqui no texto de Levítico 25, está escrito que até com isso Deus se preocupa. Ele diz, essa situação não vai durar para sempre. Até aquele irmão que empobreceu, que nem terra tinha para pagar a sua dívida. Aquele irmão que se vendeu como escravo. Deus disse, olha, se for um irmão do seu povo, não trata ele como escravo, trata ele como um empregado, como um jornaleiro. E no ano do jubileu, ele volta para casa, para a sua família. Não importa o tamanho da sua dívida. Ele vai trabalhar para você, para pagar, até o ano do jubileu. O ano de jubileu é o ano da restituição. É o ano que as nossas dívidas são pagas. Então, o ano de jubileu é a trombeta soando de que nós estamos libertos das nossas dívidas. E nós, quando olhamos para a cruz, para uma das últimas palavras de Cristo, ele disse, tetelestai, está consumado, está pago. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Jesus na cruz, ele triunfou sobre o diabo e escarneceu dele. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e rasgou. Jesus rasgou o cheque sem fundo que nós demos por causa do pecado. Jesus rasgou a promissória, a duplicata, a cédula de dívida e disse, está pago. Pedro vai dizer que não foi mediante ouro, prata ou pedras preciosas, foi mediante o sangue do Cordeiro puro e sem mácula. Nós estamos libertos. Jesus restitui a nossa dignidade, ele paga a nossa dívida. E usando novamente a parábola do credor incompassivo de Mateus 18, aquele texto mostra que a nossa dívida com o rei é impagável. Se vendesse ele, a mulher e os filhos, mesmo assim não daria para pagar. E aquele rei misericordioso disse, eu te perdoo. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, ela nos lembra, Pai, perdoa as nossas dívidas. Por isso que nós não podemos deixar de perdoar os nossos devedores, por mais difícil que possa parecer. Quando os nossos devedores se arrependem e pedem perdão, nós devemos perdoá-los. Deus, em Cristo, nos perdoou. E não só nos perdoou, ele pagou o preço para que esse perdão pudesse se concretizar. Não se deve perder a fé, não se deve perder a esperança, por mais degradante que seja a tua situação hoje. Talvez você possa estar aí fugindo de oficial de justiça, credores na sua porta, banco te telefonando, cartão de crédito, talvez você tenha sido avalista, talvez você tenha perdido um processo, eu não sei. E hoje você não tem mais alegria de viver. Quem já ficou endividado sabe o que é isso. Você não sentiu o sabor do alimento, você não sentiu o macio de uma cama para dormir, você não conseguiu usufruir do amor da sua esposa, dos seus filhos. Mas eu quero dizer para você que hoje aqui as trombetas do ano do jubileu estão tocando. Deus quer restituir também a sua dignidade. Isso vai passar. De um jeito ou de outro isso vai passar. Eu poderia dar aqui vários exemplos para você de pessoas que passaram por isso. Situações perdidas que homem nenhum conseguiria ver a solução. Não abrir e fechar de olhos. Deus deu a estratégia e a coisa aconteceu. E isso também pode acontecer com você. Deus é o Deus que restitui a dignidade humana e em Cristo nós podemos ser libertos de tudo aquilo que nos degrada como pessoas. Agora, para encerrar, Deus restitui o que veio dele para nós. Ou seja, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Ele nunca prometeu suprir nossas vontades. Levíticos 25, de 29 a 34 diz, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou.
pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias, que não têm muro em roda, serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Então Deus aqui coloca uma exceção. As casas muradas da cidade, elas não eram contempladas pelo jubileu. Mas as casas sem muro, aquelas casas que eram a herança de Deus para o povo, essas seriam resgatadas no ano do jubileu. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente perde muita coisa porque não era para a gente ter mesmo. Foi fruto da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ganância, da nossa soberba. Aí, vai embora. Os irmãos conhecem aquela passagem de Atos 27, aquele naufrágio de Paulo, né? Paulo disse, é melhor a gente ficar aqui. O comandante, não, vamos que dá. E foram e pegaram uma tempestade muito grande. E Deus disse, olha, eu vou te dar todas as vidas, Paulo, mas o navio não, o navio vai se perder. Então, naquele grande naufrágio, que poderia ter causado, além da perda do navio, perda de vidas, Deus interviu e salvou as vidas, mas o navio ele não salvou. Então, às vezes, nós enfrentamos tempestades, Deus até poupa a nossa vida, mas Ele permite que o navio se perca, porque não é a vontade dEle que a gente tenha aquele navio. Os irmãos entendem? Porque muitas coisas nós adquirimos pela nossa força, pela nossa carne, pelas nossas paixões. Deus nunca quis aquilo para a gente, e às vezes são coisas que até nos afastam da vontade de Deus. Então não pense que você vai ter uma restituição de ter tudo de volta que você já teve. Não, você vai ter de volta aquilo que Deus tem para você. Porque a nossa Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Ou seja, aquilo que Deus dá, Ele não toma. Seja bem material, seja bem espiritual. Quando Deus dá, Ele não toma. E é exatamente em cima desse princípio que se estabelece o ano do jubileu. Deus deu a terra para os seus filhos, e Ele disse, ainda que vocês a percam por um motivo, vocês vão restituí-la. Irmãos, é tão bom quando a gente descansa nisso. Quando a gente sabe que a gente tem exatamente aquilo que Deus quer para nós, nem mais nem menos. Aquilo que é justo, aquilo que Deus quer que esteja conosco, aquilo que é instrumento para a realização da obra dEle. Pode ter certeza, passe o tempo que passar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar, e isso será restituído a nós. Agora, aquilo que é da carne, aquilo que é da vontade do homem, Deus não tem compromisso nenhum com isso. Deus não tem compromisso com supérfluos. Nós, às vezes, interpretamos alguns textos bíblicos completamente fora do seu contexto. O Salmo 23, nós interpretamos assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí já vem na cabeça dinheiro, casa, carro, casa na praia, casa no campo. Interpretação não é nada disso. O significado original desse texto é, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Bem diferente, né? O provérbio vai dizer que a gente pode estar no deserto comendo um punhadinho de farinha. Se eu estiver em paz com Deus, aquilo ali é melhor que uma casa cheia de carne e de confusão. Outro texto que a gente interpreta errado, Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, tudo posso naquele que me fortalece. Lê o que está escrito antes. São
todas aquelas aflições que Paulo enfrentou por guardar a sua fé e por fazer a obra de Deus. Ele está dizendo, eu posso passar por tudo isso, porque Deus me fortalece. Então não tem na Bíblia que Deus vai suprir todas as nossas vontades, todos os desejos do nosso coração, não vai. Mas tem na Bíblia que Deus vai guardar aquilo que é meu até o final. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, está escrito esse texto maravilhoso. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, queridos, aquilo que é meu, ninguém tira. Aquilo que Deus me dá, ninguém toma. Ninguém vai roubar o meu lugar, nem o teu lugar. Porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Se der o golpe, Deus vai desfazer. E se acontecer e Deus não desfizer, é porque não era para ser. Nós temos a experiência de Isaac, ele furava um poço, dava água, aí o inimigo vinha, não, esse poço é nosso, ele largava aquele poço, furava outro. Aí o inimigo vinha, esse poço é meu, ele foi abrindo o poço, até que chegou uma hora que o inimigo não brigou mais. A bênção não está no poço, a bênção está na pessoa, a bênção está em Isaac. Ele abre poço aqui, se alguém quiser tomar, pode ficar, eu abro ali. E onde eu furar meu poço vai dar água, porque o meu Deus vai estar onde eu estiver, se eu estiver centrado na vontade dEle. O nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restitui bens materiais, sim, tudo aquilo que foi instrumento dEle, para que a gente faça a sua obra. Ele restitui a nossa dignidade, sim. Ele restitui nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa credibilidade, nosso nome. Ele refaz. Mas Ele não tem compromisso com as nossas vaidades. Ele restitui aquilo que é a sua herança em nossa vida. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor pelo ano do jubileu. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele é o Deus da restituição. O texto vai dizer que no dia 10 do 7º mês, a trombeta passaria por toda a terra, anunciando o ano do jubileu. Quem sabe a trombeta não está soando hoje aqui, nesse dia. Talvez você esteja aí na sua casa, precisando urgentemente ouvir o som dessa trombeta, precisando da ação do Deus da restituição. Quem sabe não é hoje o seu dia. Se você é um servo de Deus, a sua vida não está controlada pelos bancos, pelos credores, pelos patrões, pelas autoridades. A sua vida está controlada por Deus. E basta uma palavra do nosso Deus para que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Precisamos crer nisso. Precisamos crer que o nosso Deus é o Deus da restituição. Que Jesus é o nosso ano do jubileu. Ele veio ao mundo para devolver tudo aquilo que se havia perdido. E Ele está hoje aqui querendo abençoar a tua vida e a minha. Vamos receber isso em nome de Jesus. Amém?